Paz de Cristo abençoado. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Hoje nós vamos estar passando aí um tema bastante comentado no meio evangélico aí. Muito falado. E um fala uma coisa, outro fala outra, e falam coisa nada a ver, e não procura examinar as escrituras. Carregam a Bíblia para lá e para cá, mas não procuram examinar se é o que falam. E eles falam bastante sobre esse tema aí, mas ninguém explica direito. Falam que é um líder que vai liderar o mundo inteiro, que vai liderar todas as nações. Mas é isso mesmo que a Bíblia fala? Vamos examinar as escrituras, vamos ver o que está escrito? Vamos lá? Então o tema aqui, tá aqui no rodapé, o anticristo, ele já veio, pessoal. E o anticristo não era um só. Nós vamos entender isso aí. Vamos ler aí 1 João. 2 João, perdão. 2 João 1, primeiro, no versículo 7. Porque já muitos, começa por aí já, porque já muitos, não era um. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, porque já muitos, não era um, entendeu, abençoado? Já começa o erro da teologia evangélica aí. Não presta atenção. E os crentes com a mente engessada acreditam no que falam e vamos embora. Não procura examinar, ler com atenção os textos. Então, 2 João 1,7. E você pode procurar em toda a Bíblia. Os únicos versículos que falam do anticristo são esses, que eu vou ler para vocês hoje aqui. Então, aqui, 2 João 1,7. Porque já muitos enganadores, veja, é muitos, abençoados. Não era um só, não era um. Era muitos, porque daqui 2000 anos, porque eles falam que é no futuro, que é daqui para frente, não sei o que, porque já é agora, é imediato, já era naqueles dias de João, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então ele está falando, não é de uma pessoa, de um líder, sei lá, que ficam falando um monte de coisa, hein? Não tem nada a ver com as escrituras, abençoado. Isso é só para apanhar medo nos cristãos, para aprenderem dentro da igreja, dentro do ministério, para crescimento aí dos ministérios aí. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, é a última hora, era daqueles dias. Não era para o futuro. Então você vê que esses textos que eles falam aí não tem nada a ver. Filhinho, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, porque por onde conhecemos que é já a última hora. Então muitos se fizeram anticristo. Então você vê que ele não está falando de uma pessoa. Porque o anticristo é todo aquele que se põe contra Cristo, abençoado. Então não é um líder, que vai liderar o mundo inteiro, não tem nada a ver com isso, abençoado. É só ler com atenção os textos. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então o espírito anticristo já estava no mundo. Então ele não era um anticristo, uma pessoa. Anticristo quer dizer que é aquele que é contra Cristo. Entendeu, pessoal? Então não é só uma pessoa, um líder, ou sei lá o que. É todo aquele que se põe que é contra Cristo. Simplesmente isso. Mas eles ficam aí botando medo no povo e o povo acredita. Não examina as escrituras. 1 João 2,19. Saíram de nós, era no meio deles, dos crentes da época, abençoado, dos dias de João.
Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, os anticristos, o espírito do anticristo, eles saíram do meio, era um grupinho que saíram do meio dos cristãos daquele dia, dos crentes daquele dia, abençoado. Então, não tem nada a ver. E você não acha, pode revirar a Bíblia de capa a capa, você não vai achar outros versículos, não ser esses aí falando do anticristo. Daí eles pegam esse tema aqui e aplicam na igreja, e põem um medo nos crentes, e dizem que ele vai vir, que vai fazer em todas as nações, vai governar as nações. Não tem nada a ver, abençoado. Vamos ler. Eles pegam esse texto aqui e aplicam nos cristãos, nos crentes. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele se assentará no templo de Deus. Abençoado, nesses dias o templo de Deus era onde? Era lá em Jerusalém. Mas o templo de Deus não existe mais nos dias de hoje, não tem como ele se assentar no templo de Deus, abençoado. Porque o templo de Deus, Jesus profetizou a destruição dele no ano 70 da primeira era cristã. Ele foi destruído, não é 1970 não, abençoado, é do ano 70 da primeira era cristã, abençoado. Ele foi destruído, que Jesus profetizou que não ia ficar pedra sobre pedra. Mas eles não entendem isso, não lerem, não entendem a Bíblia que tem, que carrega, e ficam falando essas coisas aí. Então ele, ali de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem foi que fez isso, abençoado? Foi o general Tito, quando foi destruído Jerusalém, quando foi destruído o templo. Isso aconteceu, foi no passado. Ele diz que vai vir, que vai fazer, unir todas as nações, que vai dominar o mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 2 Coríntios 6,16. Agora nós vamos ver por que não tem fundamento que ele vai se sentar no templo. Porque se eles construírem 10, 15, 20 templos, ou Jerusalém, ou sei lá, onde for, não tem base bíblica para isso, abençoado. Porque a base bíblica dos templos dos dias de hoje é o ser humano. Que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos de homem, abençoado. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, quem foi que disse? Deus. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus agora ele habita em nós. Ele não vai habitar em templos feitos por mãos de homens, abençoados. Então nós somos templo de Deus. Se construírem 10 templos lá em Jerusalém, não tem fundamento bíblico e para Deus não vai mudar nada, porque Deus ele não vai habitar mais em templos feitos por mãos de homens. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo hoje. Não tem como o anticristo, ou como vocês querem entender, se assentar no templo de Deus, porque nós somos o templo. E o anticristo não vai sentar em mim, nem você, né, abençoado? Em mim, não. Então, não tem como, não tem fundamento bíblico para isso. E eles ficam ponhando medo nos crentes, porque eles não estudam a palavra, não entendem a palavra e ficam morrendo de medo aí, dizendo que o anticristo vai vir, vai dominar o mundo. Vai nada, abençoado. Sofonias 1,14. Já o profeta Sofonias já falava sobre o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto. Perto é quanto? 10 anos? 20 anos? 50 anos já é muito distante. Perto é perto. Porque aqui, essa câmera aqui está perto de mim. Mas se ela estivesse lá fora da casa, está perto? Não, já estaria longe. Então, perto é perto, abençoado. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto.
esse apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Então o dia do Senhor já estava perto, era para aqueles dias, abençoado. Ainda lá naquela época, na primeira era cristã, abençoado. Tem nada a ver com os dias de hoje. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. E aí, irmão? O evangelho foi pregado a todo mundo? Abençoado o mundo aqui que está falando não é um mundo global. É o mundo de Israel. É o Aion, não um tempo. Não era cosmos no original, né? Que seja todo mundo global. Mateus 24:14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. E o evangelho já foi pregado, abençoado, naqueles dias. Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então ele já foi pregado, abençoado. Não tem como isso acontecer no futuro. Então isso já aconteceu, todas as profecias, elas já são cumpridas. E o povo evangélico fica dizendo aí, os pregadores, que diz que vai se cumprir, porque não sei o que, não tem nada para se cumprir, já tudo está tudo cumprido. É só ler a palavra, é só examinar a escritura. Era esse que é o tema de hoje aí. Já tem outro vídeo no canal aí sobre o anticristo, mas esse aí a gente colocou aí rapidinho para tirar dúvida de muitos que são novos no assunto aí, nesse assunto. Então fica aí com esse tema, examine aí, abençoado, não tem nada a ver por um líder que vai liderar o mundo inteiro, nada a ver, abençoado. É esses os textos que tem sobre o anticristo, não tem outros, é só esse, não tem nada a ver com líder, coisa nenhuma, abençoado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito aí, no canal Verdades do Evangelho, e ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos aí que sair aí. Fique todos com Deus aí e até o próximo vídeo aí.